Boa noite, igreja linda! Eu sou empolgada, tá, gente? Pode se assentar? Obrigada. Vocês estão muito escondidos aí. Chega mais pra cá pra gente ficar pertinho. Eu gosto de gente, sabe? Vem pra cá, que aí a gente fica tudo pertinho, tudo, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Caroline Borges, esposa do David Borges, mãe da Maria Borges, que vai fazer 2 aninhos depois da manhã. E mãe da Lise, que está ali atrás, com 5 mesinhos. Nós somos pastores ali na Lagoinha Orlando. Meu marido, ele já deu aula aqui também no seminário. Ele é o pastor do Máximos, o culto de homens ali da Lagoinha Orlando. E é uma alegria muito grande, porque eu dou aula no Carisma há 10 anos. A gente está aqui nos Estados Unidos há 6 meses, porque a gente era da matriz lá em Belo Horizonte. Mas eu dou aula no Carisma há 10 anos. E para mim, uma das matérias mais fortes do seminário é a Aliança de Sangue, que é a matéria que ele falou, e que foi a última aula ontem também. E a gente saiu daqui daquele jeito, do mesmo jeito. Então eu quero te convocar, se você ainda não fez o Carisma, amanhã são 3 cultos? 2 cultos? 1 culto? Quantos cultos? Amanhã é sexta ainda, né? Quinta? Ah, não, é domingo. Eu tô achando que amanhã é domingo, gente. Domingo, eu já estou apressada. Domingo, nos 3 cultos, vão abrir as inscrições para o Seminário Teológico Carisma e você precisa se inscrever. Gente, eu fiz o Carisma com 18 anos, com 17 para 18 anos. Com 19 eu fui consagrada pastora e tem mais de 10 anos que eu dou aula no Carisma. Eu posso falar, a gente fala que é um seminário da palavra e do Espírito. Gente, é diferenciado. Você precisa estar aqui mergulhando na palavra. Que tremendo que é o seminário. Então você precisa fazer. Carol, mas eu não quero ser pastor. O seminário é para você conhecer mais de Deus e mais da palavra. Se você for consagrado pastor, isso é uma consequência. Mas você precisa fazer o seminário. Então domingo vão abrir as inscrições para a próxima turma. E você precisa estar aqui. E ainda vai trazer mais um. Amém? Eu vou vir em breve de novo dar aula aqui. E eu quero ver você na minha turma, hein? Amém? Culto Hope, né? Esperança. Quando o pastor me convidou para estar aqui, eu comecei a meditar. Porque professor é assim, gente. A gente gosta de estudar no dicionário. A gente quer ver todos os versículos da Bíblia que tem aquele versículo. E aí, beleza. Eu falei assim, peraí. O que é hope? O que é esperança no dicionário Aurélio mesmo? E aí eu encontrei 2 significados. Primeiro, esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Isso está no dicionário Aurélio, um dicionário secular. Esperança é quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, fé. E a segunda definição é expectativa, espera, aguardo. Fecha seus olhos, Pai. Nós estamos aqui nesta noite porque nós esperamos em Ti. Cada um de nós esperamos algo diferente, mas nós estamos aqui com expectativa, aguardando aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Espírito Santo, nós te damos total liberdade nesta noite. E como eu sempre falo, Pai, que eu saia de cena para que o Senhor entre e a Sua glória inunde sobre este lugar, transborde sobre as nossas vidas. Toma cada um de nós, Senhor, no individual e no todo, para que possamos receber e reter tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, em nome de Jesus. Amém? E mesmo que seja algo compacto, eu quero trazer para você versículos. Como digo para os meus alunos, Bíblia, Bíblia. Nós precisamos ser cheios da palavra. Abra comigo sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Versículo 1. E o que eu quero trazer para você hoje é que a esperança não nos decepciona. Eu já li esse texto várias vezes. Mas quando eu estava lendo, preparando essa mensagem para hoje, essa frase é o que destacou no meu coração. A esperança não nos decepciona. Como assim? Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes.
E nos gloriamos no quê? Na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Deus me livre, Carol. Eu não quero me gloriar na tribulação. Quando você entende, em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo é tudo, querido. Até as coisas ruins estão cooperando para o seu bem. Quando a gente entende propósito, você não pergunta num momento difícil, você não fala assim, Deus, por que eu estou passando por isso? Você pergunta assim, Deus, para que eu estou passando por isso? O que eu preciso aprender aqui para ser testemunho vivo para outros? E olha o que está falando, que a tribulação, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Quando você está passando por um dia mau, Jesus falou que todos nós passaríamos, mas Ele falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós estamos passando por tribulações, pelos dias maus, está produzindo em nós perseverança. E a perseverança produz em nós o quê? Um caráter aprovado. E um caráter aprovado produz em nós o quê? Esperança. Hope. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Gente, a esperança não nos decepciona. Quando nós aprendemos a passar pelo dia mau, crendo que a esperança não vai nos decepcionar, nós entendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz em nós um caráter aprovado, e o caráter produz em nós esperança. Só que esse texto, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, né? 3 palavrinhas saltaram ao meu coração: fé, esperança e amor. E aí eu me lembrei de outro versículo. Porque nós lemos aqui, olha, justificados pela fé, obtivemos acesso pela fé, gloriamos na esperança, produzimos esperança, a esperança não nos decepciona, mas porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações. E aí eu me lembrei de 1 Coríntios 13:13. Assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Porque o amor é uma pessoa, né? Deus é o amor, por isso que Ele é o maior. Fé, esperança e amor são coisas diferentes, mas que sempre vão caminhar juntas. A esperança te posiciona para crer em fé, que te posiciona para viver o amor de Deus na sua vida. São coisas diferentes, mas que caminham sempre juntas. A fé, a esperança e o amor. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nessa noite: a esperança não nos decepciona. Sabe por quê? Se eu fosse você, anotava. O professor pede para anotar, né? Se fosse você, anotava. A esperança não nos decepciona por quê? Primeiro, a esperança permanece. Quando você crê em algo, você permanece crendo em algo, isso gera em você esperança. A esperança de um futuro, e é outro versículo que nós vamos ler aqui agora. A esperança não nos decepciona, porque a esperança ela permanece. Querido, você está num culto de esperança. Você está esperando por algo, você está fazendo pactos aqui, você está fazendo orações porque você espera por algo. Mas tem 2 maneiras de você esperar. Um dia, se Deus quiser, vai acontecer. Ou você pode esperar crendo. Espere crendo, porque a esperança não nos decepciona. Só que se você espera de qualquer jeito, você está esperando errado. Você precisa esperar crendo, porque a esperança não nos decepciona. Por que ela não nos decepciona? Porque ela permanece. Ela permanece, enquanto você estiver crendo, a esperança vai estar ali caminhando junto com a fé e com o amor. Enquanto você estiver crendo, vai ter esperança no seu coração. Porque a esperança permanece. Segundo, eu amo essa frase. Se eu fosse você, anotava. Esperança é você ouvir a música do futuro. Fé é você dançar essa música hoje.
Esperança é você ouvir a música do futuro. Fé é você ter a capacidade de dançar essa música hoje. O que é esperança? É você orar por algo que está para acontecer. O que é fé? Eu já oro como se já fosse. Meu versículo favorito da Bíblia toda é Romanos 4,17. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência aquilo que não existe, como se já fosse. Se você está orando aí nos seus pedidos pela salvação dos familiares, muda a sua oração. Um dia você pediu, Deus, salva o meu familiar. Você já orou, não já? Agora você vai falar, Deus, obrigado, porque eu já posso ver pelos olhos da fé que eles já estão aos pés do Senhor. Eu tenho esperança que isso vai acontecer, e a esperança permanece. Você continua orando, mas agora é uma oração de gratidão, porque você já fez uma oração de petição. Chame à existência aquilo que não existe, como se já fosse. Porque esperança é você ouvir a música do futuro. Mas fé é você ter capacidade de dançar essa música hoje. É você se posicionar como se já fosse. Você está orando para você abrir uma empresa? E se hoje Deus te desse todos os recursos, será que você estaria pronto? Então se porte hoje como se você já fosse. Se posicione hoje como se o que você está orando já acontecesse. E é engraçado que um dia eu estava orando por algo, e aí aconteceu. Eu falei, mãe, não é que aconteceu? Ela falou, mas você não orou? Quantas vezes a gente ora com expectativa, com esperança em algo, mas na verdade a gente está orando com esperança, mas a gente não está colocando fé que aquilo vai acontecer de verdade. A fé, a esperança e o amor, elas caminham juntas, meu irmão. Você está esperando algo sem fé? E a fé precisa ser posicionada, liberada. E olha o versículo que eu coloquei aqui, Jeremias 29:11, o famoso Jeremias 29:11. Porque eu conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês uma o quê? Esperança e um futuro. Olha o que Deus está falando aqui. Eu tenho planos de dar para você uma esperança e um futuro. Um versículo que eu amo também, 1 Coríntios 2:9. Todo mundo fala ele, né? Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais chegou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu amo esse versículo. É o versículo 9. Mas isso é uma carta. E o 10 continua. O 9 é, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais chegou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o versículo 10, mas Deus nos revelou o quê? Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais chegou no seu coração. Mas Deus nos revelou através do seu Espírito. Mas Deus, olha lá o versículo 10. Mas Deus nos revelou através do seu Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Deus tem nos dado gratuitamente. Eu quero que você imagine, porque eu sou muito visual, meus alunos já sabem, né? Eu sou muito visual, eu quero que você imagine uma coisa. Sabe o que é esperança? É você ir lá no futuro. Deus já, porque o seu futuro é passado para Deus, sim ou não? Quando Deus te dá uma palavra hoje, Ele já foi no seu futuro e Ele tirou uma foto do seu futuro. E Ele colocou essa palavra no seu coração, e aquilo que Deus colocou no seu coração é um flash do futuro. É como se você pudesse ver uma foto do futuro. Se Deus falou assim, ei, um dia você vai viver isso, pode ser loucura ao seu respeito, pode ser loucura aos seus olhos. Mas se é uma foto do futuro, eu vou chegar lá. É só uma questão de tempo. Quando Deus te dá uma promessa, querida, é como se Deus fosse no futuro, tirasse uma foto e colocasse algo dentro de você, para você saber para onde você está indo. Porque esperança é você ouvir a música do futuro. Fé é você dançar essa música hoje. A esperança não nos decepciona, porque a esperança ouve a música do futuro.
Quando você começa a colocar em oração as coisas diante do Senhor, Deus vai começar a revelar coisas no seu espírito. Ei, é isso que você vai viver. E Ele vai começar a trazer flashes, porque é isso que o texto está falando. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus quer revelar isso tudo que nós acabamos de falar através do seu Espírito dentro de nós. Então, quando você começa a orar em português, inglês, espanhol, em línguas, você está gerando no seu espírito aquilo que você está para viver. E aí quando você começa a viver isso, parece que é um déjà vu, né? Um déjà vu, você fala, nossa, parece que eu já vivi isso. Deus falou comigo que eu iria morar nos Estados Unidos quando eu tinha 17 anos, no seminário. Estava sentada numa cadeira e Deus falou comigo, anota que você vai morar. 10 anos se passaram, muitas coisas aconteceram. Em 2016 eu estava entrando a primeira vez nos Estados Unidos. E quando eu orava muito por isso. E eu orava muito, principalmente no Espírito, gerando as coisas de Deus. Quando eu entrei nos Estados Unidos pela primeira vez, parece que eu já tinha estado ali. Eu falei, gente, mas sabe quando você tem um déjà vu? Eu lembro dessa cadeira aqui, eu lembro dessa lixeira azul desse lado. Eu ia andando, aí eu falei, que loucura. Aí Deus falou comigo assim, você já esteve aqui? Eu falei, não, porque eu sou doida, mas nem tanto, Deus. Eu tenho certeza que eu nunca entrei nesse lugar. Deus falou comigo, sim, você já veio aqui várias vezes através das suas orações. Quando você começa a gerar o seu futuro em Deus, você começa a ouvir a música do futuro. E aí por último, sabe por que a esperança não nos decepciona? Porque a esperança, sabe o que significa esperança? Caminhar crendo e se equipando. Esperar não é cruzar os braços e falar quando Deus quiser vai acontecer. Não, quando Deus quiser vai acontecer. Mas no tempo da espera é momento de você se capacitar para aquilo que você diz que crê. O que você diz que vai viver amanhã? E o que você está fazendo hoje? Esperança é você caminhar crendo e se equipando. Eu sempre tive um sonho de casar. E com 18 anos eu achei que eu ia casar. Casei com 28. Mas enquanto não vinha, eu nunca tinha namorado. Meu marido, o David, foi meu primeiro e único namorado. Eu nunca nem tinha beijado na boca. E eu orava, Deus, eu quero meu casamento, eu quero minha família. Eu orava por isso. Eu falei, Deus, enquanto não acontecer, eu vou me capacitar. Comecei a ir em todos os congressos de mulheres. Comecei a ler todos os livros sobre como que era ser esposa. Hoje na minha live de manhã eu até falei sobre isso. E aí eu fui me capacitar. Porque quando chegasse aquilo que eu estava orando, eu posso não ser perfeita, mas eu estava muito mais preparada do que alguém que não fez. Quando eu descobri que estava grávida da minha primeira filha, falei, pronto. Porque tem gente que fala assim, nasce uma criança, nasce uma mãe. Mãe é uma função e precisa ser aprendido. Casei sua esposa. Esposa é uma função, precisa ser aprendido. Pai é uma função, precisa ser aprendido. Esposo é uma função, precisa ser aprendido. Mulher, eu sou mulher, mas mesmo que não seja uma função, seja quem eu sou, eu preciso aprender sobre o que é ser mulher. Porque muitas vezes no nosso passado, na nossa essência, foram nos deformando ao longo da nossa história. Então, peraí, eu fui estudar. O que é ser mãe? A minha bebê estava no processo. Enquanto eu esperava que ela fosse desenvolvendo, o que eu fui fazendo? Me capacitando. O que você está fazendo no tempo de espera? Reclamando? Murmurando? Cruzando os braços e falando quando Deus quiser vai acontecer? Eu não estou falando para você tomar a frente de Deus e fazer nada por Ele, não. Mas enquanto você espera, você tem que se posicionar de uma forma de quem está esperando, se capacitando. Deus, eu quero viver, eu quero ter uma empresa. Tá, então arruma suas finanças. Eu quero casar. Então arruma seus relacionamentos, arruma sua alma. Eu quero ter filhos. Então começa a colocar suas prioridades em xeque. Porque vai mudar completamente a sua vida. O que você está esperando? E quais são as atitudes que você tem hoje, enquanto você espera? Porque esperar é caminhar crendo e se equipando. Romanos 4:18. Eu sempre achei esse texto assim, como é que é isso, Deus? Não estou entendendo. Romanos 4:18. Abraão, contra toda esperança, em esperança.
creu. Como assim? Gente, Abraão tinha 100 anos quando a promessa aconteceu. Uma pessoa de 100 anos não consegue gerar um filho. Então, contra toda a esperança natural, em esperança espiritual, ele creu. Porque a esperança natural é tipo assim, 1 mais 1 são 2. Isso é esperar algo natural. Agora, a esperança sobrenatural é, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que vai acontecer. Abraão, contra toda a esperança natural, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Gente, esperança, fé, amor, que andam juntos, mas são coisas diferentes, não nega a realidade. Às vezes você está crendo em coisas loucas. Eu sou a doida da fé, gente. Ixi, se eu contar testemunho de fé aqui, você vai grudar nesse teto, porque o tanto de coisa que eu já vivi em fé. E às vezes eu conto algumas coisas para umas pessoas, as pessoas falam assim, é louca, é doida. Glória a Deus que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, né? Antes eu achava que doida era xingamento, agora quando alguém me chama de doida, eu falo, obrigada. Porque Deus escolheu as coisas loucas. E se a gente ser normal, eu não quero não, porque todo mundo normal não faz coisas normais. Eu quero viver no sobrenatural, e isso é loucura. E olha o que esse texto está falando. Quando eu conto coisas para as pessoas, olha isso, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava em vitalidade. Gente, ter esperança e ter fé não é você negar a realidade. Por exemplo, a Thaisa contou o testemunho aqui, estava com câncer, não tem como ela negar a realidade. Mas sabe o que é fé? Sabe o que é esperança? Não é negar a realidade, é colocar a realidade debaixo de uma verdade superior, que é a palavra de Deus. Eu não vou negar a minha realidade, essa é a minha realidade, mas eu vou colocar a minha realidade debaixo de uma realidade superior, que é a palavra de Deus. E se a palavra diz que eu posso, eu posso. E eu não vou crer nada além disso. Você está negando a realidade. Não, eu reconheço que o meu corpo já está sem vitalidade. É isso que a Bíblia está falando. Abraão reconheceu, pois já contava cerca de 100 anos de idade, que o ventre de Sara já estava sem vigor. Gente, como que uma mulher de 90 anos vai gerar? Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia sido prometido. Deixa eu te ensinar uma coisa. A fé, que caminha junto com a esperança, que caminha junto com o amor. A fé, a esperança e o amor precisam ser liberados. Não adianta nada você dizer que crê e você não liberar isso. A Bíblia fala, crie, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Tem duas formas de você liberar a fé. Já estou te dando spoiler da aula de fundamentos da fé. Tem duas formas de você liberar a fé. Falando, Deus, eu creio que isso vai acontecer. Deus, eu creio. Você chama a existência aquilo que não existe como se já fosse, através das suas palavras. Mas sabe qual é a segunda forma de você liberar? Se posicionando, tendo atitudes correspondentes. Tiago 2,26 diz que a fé, ou colocamos junto, né? A fé, a esperança e o amor. A fé sem obras é morta. Só que a gente lê esse texto, a gente acha que obras ali é ação social. Vou fazer a caridade. A fé sem, aquela palavra obras no original, no grego, é a palavra ergon, que significa atitudes correspondentes. A fé, a esperança e o amor sem ações correspondentes é morta, é inoperante, é separada de Deus. Então, se você diz que crê em algo, se você está aqui toda quarta-feira, se você está aqui toda quarta-feira dizendo que está esperando algo, eu te pergunto, o que você está fazendo em relação a esse algo? Me mostra as suas atitudes, eu vou te falar no que você crê. Porque falar que crê é fácil, mas eu quero ver as suas obras. Eu quero ver as suas ações correspondentes. Eu creio, eu estou esperando. E o que você está fazendo enquanto isso?
E o que você está fazendo em relação a isso? Porque a esperança é caminhar crendo e se equipando. A esperança não nos decepciona. Primeiro, porque a esperança permanece. A esperança não nos decepciona, porque a esperança é ouvir a música do futuro. A esperança não nos decepciona, porque a esperança é caminhar crendo e se equipando. Ou seja, ter atitudes correspondentes. Eu quero encerrar falando para você um testemunho pessoal. Eu te falei que o meu sonho era casar. Em julho de 2017, eu fui num casamento numa cidade em Aracaju. Eu morava em Belo Horizonte, fui numa cidade em Aracaju. E Deus falou comigo assim, não namorava ninguém, não tinha ninguém em vista. Deus falou comigo assim, compra algo do seu casamento, porque está próximo. Falei, eu já sou chamada de doida, agora eu estou mais doida ainda, né? Isso foi em julho. Em agosto eu fui dar aula em Niterói. Fui dar aula lá na Lagoinha, Niterói. E aí o pastor mineiro virou para mim e falou assim, ele estava pregando, ele falou comigo assim, Carol, você está namorando? Falei, não, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu falei, por quê, pastor? Ele falou, não sei, mas eu tive a impressão que estava perto do seu casamento. Falei, mistério. Veio testificar, porque a palavra de Deus, quando Deus ele traz uma profecia, é só para testificar aquilo que ele já ministrou ao seu coração. Por isso, fique sensível, porque Deus já está falando ao seu coração. E aí, dias depois, eu continuei dando aula, e um menino falou assim, Carol, eu tenho um portfólio para fazer, eu preciso tirar fotos de vestidos de noiva. Você quer ser minha modelo? Falei, claro. Aí sempre tem uns enviados do cão, né? Uma menina virou para mim e falou assim, você já não arruma ninguém. Se você fizer um ensaio de noiva, vão achar que você casou. É aí que você não vai arrumar ninguém mesmo. Quase que eu falei, arreda-te de mim, Satanás. Quase que saiu. Isso foi em 2017. Eu dei aula para o David. O David foi meu marido hoje. Ele foi meu aluno em 2014 no Carisma. E ele se apaixonou pela professora. E ele orou por mim 3 anos e meio sem falar nada. Pedindo a Deus uma estratégia de como ele iria se aproximar. Quando eu voltei de Niterói em agosto de 2017, eu falei, quer saber? Eu já sou doida mesmo. Porque eu já tinha tudo programado, eu tinha uma pasta no meu computador escrito meu casamento. Já tinha todos os detalhes, só faltava um pequeno grande detalhe que era o noivo. E aí eu virei e falei assim, eu vou lá, porque o meu sonho era dar uma lembrancinha específica para as madrinhas. Eu virei para minha irmã, porque você tem que ter pessoas que creem nas loucuras com você. Chamei minha mãe, minha irmã e uma amiga. Eu falei, vão lá na loja que eu vou comprar os vidrinhos do meu casamento. Minha irmã falou assim, você está namorando e não me contou? Eu falei, não. Então você está conversando com alguém? Eu falei, não. Mas Deus falou que era para eu me programar, porque estava muito perto. Dia 29 de agosto de 2017, eu entro na loja, compro todos os vidrinhos para minha irmã fazer, porque eu não tenho habilidade de coisas manuais. Falei, você que vai fazer. Ela levou para casa para fazer. Quando a amiga dela falava assim, o que você está fazendo? Os vidrinhos do casamento da Carol. Mas ela está namorando? Não. Olha que loucura, gente. Pois no mesmo dia, eu saí da loja e fui para o shopping encontrar uma amiga que a gente ia no cinema. Enquanto eu estou subindo a escada rolante, escondida do shopping, que eu nunca tinha subido aquela escada rolante, que eu me lembre. Na hora que eu estou subindo, quem está na escada? Não era amor à primeira vista. Deus está assistindo aí, ele sabe disso. Ele era um aluno, para mim era só um aluno. Eu falei, e aí? Eu ainda chamava ele de Davi. Falei, Davi, você está perdido por aqui? Ele, não, estou indo no cinema. Eu falei, sozinho? Cadê seu namorado? Eu sempre fui muito falante, né? Aí ele, não tem não, estou indo sozinho. Eu, por compaixão da pessoa, eu falei, eu estou indo com uma amiga minha, se você quiser ir. Era exatamente a resposta que ele precisava para Deus. E aí ele começou a me fazer um monte de perguntas e eu nada. Isso foi em agosto. No mesmo dia que eu dei um passo de fé, eu encontrei com o David, que até então não era nada. E Deus, na verdade, só estava nos aproximando. Quando foi setembro, outubro, novembro, dezembro, nós começamos a namorar, noivamos e casamos em 9 meses. Porque Deus tinha falado assim, prepara tudo, porque vai ser rápido. Foi o que eu ensinei algo aqui para os alunos na aula de aliança de sangue. Quem tem aliança não é pego de surpresa. Amós 3,7 fala que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas.
Qual é a atitude correspondente que você está tendo em relação àquilo que você diz que crê? Me mostra os seus frutos. Me mostra as suas atitudes. Me mostra o seu resultado e eu vou te falar se você crê de verdade ou não. Porque é fácil falar, eu creio. Mas cadê a sua ação? Cadê o seu passo de fé? Cadê a sua esperança? E cadê o seu amor? Coloque-se de pé no seu lugar. No culto Hope, querido, você tem que esperar. Mas você tem que esperar da maneira certa. Esperar se posicionando. Esperar crendo e se equipando. Enquanto eu estou contando essa história, eu tenho certeza que Deus já colocou no seu coração qual a atitude que você precisa tomar. Porque a minha história é diferente da sua. Eu não estou falando para você comprar nenhum vidrinho. Foi a direção que Deus deu para mim. Mas talvez você vai ter que comprar o vidrinho da sua loja. Talvez você vai ter que comprar o sapatinho do bebê que você tanto quer. Talvez você em casa está me ouvindo e Deus já ministrou o seu coração falando, ei, é isso, se posiciona dessa forma. Qual é a atitude que você precisa ter? Toda semana, por 7 semanas vocês estão aqui só esperando? Não, querido, espere da maneira correta. Contra toda esperança, em esperança, creia que vai acontecer, porque Deus é poderoso para fazer até o final, e Deus é poderoso para fazer de forma completa. Deus não é aquele que faz pela metade. Então fecha os seus olhos e começa a colocar diante do Senhor o seu pedido de oração. Começa a falar com Ele, Deus, eu quero fazer um compromisso com o Senhor, não é com a Carol, não é com o pastor, não é com ninguém. Eu quero fazer um compromisso com o Senhor, da atitude que eu tenho que tomar. Talvez a atitude que você tem que tomar é ler mais a Bíblia. Talvez a atitude que você tem que tomar é orar mais, é jejuar mais. Talvez a atitude que você tem que tomar é comprar algo pela fé, para você olhar para aquilo como uma foto do futuro. Eu não sei qual é a atitude que você tem que tomar. Eu sei que nós precisamos de atitude hoje. Então feche os seus olhos e comece a colocar, porque só você sabe o que você precisa. Só você sabe o seu pedido de oração. Só você sabe o passo de fé, de esperança e de amor que você precisa tomar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, crendo contra toda esperança, em esperança. Eu não sei qual é o diagnóstico, eu não sei qual é aquilo que as pessoas falaram, eu não sei se estão nos chamando de louco por causa daquilo que o Senhor nos disse, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: o Senhor pode todas as coisas, o Senhor está acima de toda circunstância, o Senhor vai além de qualquer coisa, o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Comece a orar no seu lugar, meu irmão, porque Deus quer revelar, Deus quer trazer flashes nesse momento no seu espírito, daquilo que já está decretado por Ele no futuro. Deixa Deus te mostrar flashes do seu futuro. Deixa Deus te mostrar aquilo que Ele já tem preparado para você. Deus tem coisas grandes, mas você precisa se posicionar, porque a esperança permanece. A esperança ouve a música do futuro, e a esperança tem atitudes correspondentes. Ela se capacita. Por isso, meu irmão, nessa noite está na hora de você se posicionar. Até quando você vai ficar só esperando? É esperando se capacitando. É esperando da maneira certa. Porque a esperança não nos decepciona. Se você continuar crendo até o fim, você vai vivenciar aquilo que um dia você esperou. Hoje é esperança, amanhã vai ser o seu presente, vai ser a sua realidade. Então está na hora de você aprender que a esperança não nos decepciona. Permaneça crendo, permaneça em esperança, permaneça em amor, porque a esperança permanece. A esperança ouve a música do futuro. Você quer ouvir a música do futuro? Você quer receber flashes do futuro? Começa a gerar em oração.
É em momentos de oração aqui, no seu secreto principalmente, que Deus vai revelar flashes daquilo que está por vir. Que a esperança ouve a música do futuro, e a esperança caminha crendo e se equipando. Que a sua postura de esperança possa mudar a partir de hoje. Não é só esperar por esperar, é esperar certo, contra toda esperança em esperança. Deus te abençoe.